Você já parou para pensar que crianças são vendedoras extraordinárias? Se quando criança todo mundo é bom vendedor, então por que não pode ser quando adulto? Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, sou treinador de vendedores. Eu decodifiquei como funciona a cabeça do comprador, mas também do vendedor. Não é só porque eles não estão comprando de você, é porque você não está vendendo para eles. Fica comigo que eu vou ensinar você a se apaixonar por vendas. Então olha só a imagem aqui atrás de mim. Quem é que resiste a uma carinha dessa? Quem é que resiste a um jeitinho desse? Desde bebê, a criança é excelente vendedora. Quando o bebê, mesmo sem ter comunicação verbal, o que acontece? Ela consegue mamar, ela consegue carinho, ela consegue colo, consegue aconchego, consegue comida, e assim vai. Quando ela vai crescendo, isso também se mantém. Isso porque a criança está muito ligada à essência dela, à espontaneidade. Tá? Mas não é só isso. A criança vai descobrindo valores como pertencimento e aceitação. O que acontece? Isso vem da evolução do ser humano. O ser humano evoluiu em sociedade pertencendo a grupos. E isso é excelente. Qual que é o problema? O problema é quando a gente cresce, a gente vai tendo medo de rejeição. A gente tem medo de não pertencer aos grupos. Justamente por isso que a sociedade evoluiu pertencendo a grupos, então isso está no nosso DNA. Quando criança a gente entende isso, e aí quando a gente fica adulto a gente começa a ter medo de rejeição. E isso impede muito de acontecer as vendas. Eu prefiro não me expor às vendas do que tomar um não e ser rejeitado. Tá? O que acontece? É isso. Quando crescemos, trocamos espontaneidade por medo de rejeição. E aí toda aquela capacidade da criança de vender, ela fica escondida num canto. Qual é a parte boa? A parte boa é que ela está só escondida. A gente só precisa desesconder essa criança interior e começar a vender novamente. Tá? Olha lá, outro slide aqui. Um vendedor pode dizer: só eu sei a dor que eu senti quando eu tomei o não. Fui esmagada pelo cliente, senti como se tivesse tomado um soco no estômago. Isso tudo não é vitimismo, isso é verdade. Por que isso acontece? Tem aqui, ó. Sofrimento da rejeição é registrado no mesmo local da dor física. O que eu quero dizer com isso? Por causa dessa história da evolução do ser humano, tá? As questões que envolvem sobrevivência, por exemplo, dor física, ela é registrada no mesmo lugar, nas profundezas do cérebro. Não vou ficar aqui falando de ciência, mas é em locais profundos do cérebro. A experiência da dor física é a mesma experiência da dor emocional. Ou seja, o cérebro não consegue discernir o que é real do que são emoções, do que são sentimentos. Então, quando alguém fala assim, puxa, doeu na carne, doeu na pele, ela está falando de verdade isso, porque o sentimento é o mesmo. Tá? E então, se tem todo esse cenário complicando a nossa vida, o que a gente pode fazer? Uma vez que a emoção sequestra o raciocínio, ou seja, as emoções são mais fortes do que o nosso poder de agir sobre elas, ou seja, nós não temos habilidade emocional como a gente gostaria de ter, isso vem com o treino, tá? Mas normalmente o vendedor não tem. O que a gente pode fazer para agir a nosso favor? Quais são os aliados que a gente tem? São criar bons hábitos na nossa vida, tá? O que eu estou dizendo aqui? Nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, mas nós podemos usar alguns argumentos, alguns hábitos, alguns comportamentos positivos para ajudar a gente a crescer nossa autoestima. Então, mesmo sem ter essa capacidade emocional, você pode ver assim, eu estou falando para você, as emoções elas são registradas nos mesmos lugares da dor física, mas saber disso não resolve o problema. Tá? Eu preciso começar a mudar meus comportamentos para que isso seja ajustado. E como que eu faço isso se é tão estranho falar de neurociência? Eu tenho que subir minha autoestima. Então o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso começar a cuidar da minha saúde. Tá? Dormir na hora certa, acordar cedo. Por que isso é importante? Porque à medida que eu acordo cedo, eu tenho mais tempo de planejar o meu dia, de fazer uma meditação, de ir para a academia, de fazer uma ginástica. Tudo isso faz com que eu me sinta cada vez melhor. Eu planejei o meu tempo, quando vem as primeiras ligações, os primeiros contatos de WhatsApp, eu já fiz o que eu tinha que fazer no meu dia, já planejei, portanto minha autoestima está lá em cima. Se eu cuido da minha forma física, o que acontece? Eu vou estar sempre super bem, sempre disposto, sempre
disponível para fazer negócios. Isso sobe minha autoestima. Tá? Outra parte, finanças. Aqui é um assunto delicado, tá? Mas eu não estou falando que tem que ser rico para ser vendedor. Tá? Eu estou dizendo que você tem que ter um pouco de controle sobre as finanças, saber o que está acontecendo na sua conta corrente, por exemplo. Tá? Às vezes isso já aconteceu comigo no passado, eu financiava meu estilo de vida fazendo dívida. Tá? E aí eu tive uma escolha, eu vou parar de fazer isso para manter minha conta no azul. A conta foi para azul, a autoestima subiu. E aí eu pude lidar melhor com essa vontade de vender. Porque aí não preciso ficar fugindo, porque a minha autoestima não está baixa. Eu penso assim, cara, se tudo der errado essa semana, tudo bem, eu consigo pagar minhas contas. Então, você entra num estilo assim, eu não tenho nada a perder. E aí você é super honesto, você não tem menor vontade de mentir, de enganar o cliente. Você está sempre querendo fornecer as melhores soluções. Fez isso, a autoestima sobe. O que mais? Tempo, gestão do tempo. Como eu falei, acordando mais cedo e fazendo um planejamento na agenda, você consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Você não vira sequestrado do tempo, você começa a dominar o tempo. E outra coisa legal, se você começar a colocar as coisas na agenda direitinho, normalmente sobra um domingo inteiro para você descansar. Isso é muito importante. Tá? Então a gestão do tempo sobe a autoestima. O que mais? Relacionamento. Não existe aquela pessoa que vai tratar super bem o comprador, mas que xinga o garçom, que trata mal o motoboy, que não está nem aí para a esposa, para o marido, para os filhos. Então, assim, cuidar dos relacionamentos vai fazer a autoestima subir e, melhor, vai treinar a minha capacidade de tratar bem o cliente. Expressão, a maneira como a gente fala é muito importante. Aliás, é mega, super importante para um vendedor. Tá? Quando eu falo demais, o que eu quero dizer assim, não é só falar, mas quando eu acho que eu tenho razão de tudo, eu não deixo o cliente falar. E quando eu não deixo o cliente falar, eu não consigo coletar informações sobre ele. Ele vai falar alguma coisa, eu falei, já sei, a solução é essa. Se eu fosse você, fazia isso. Faz dessa forma que eu estou certo, confia em mim. Isso tudo pode até ser verdade do meu ponto de vista, mas eu não estou ouvindo o cliente. Então, se ele tem uma outra cultura, uma outra maneira de agir, simplesmente não vai fazer sentido para ele. Tá bom? Então a minha expressão é muito importante. Se eu falo demais, eu tenho que fazer um exercício de ficar mais quietinho e ouvir mais o cliente. E se eu sou super introvertido, eu vou fazer um exercício de falar cada vez mais. Não vai fazer isso na frente do cliente. Tá? Treina isso em frente ao espelho, por exemplo, ou grava vídeos como eu estou fazendo agora. Grava para você mesmo e vai treinando a sua capacidade de melhorar a sua expressão. Tá? Entendimento. Como que eu trato as questões da minha vida? Como que eu entendo o que eu estou fazendo? Aonde eu estou trabalhando? É exatamente o que eu quero fazer? Se não é, por que não é? O entendimento sobre a vida traz muito poder de autoestima lá em cima. Tá? Estudar, entender tecnicamente com o que eu estou trabalhando, ter cada vez mais, e não é só treinamento técnico, estudo técnico, eu vou também estudar programação neurolinguística, vou fazer treinamento de vendas e tudo mais. Tudo isso sobe a minha capacidade e quanto mais autoridade, mais reputação, melhor eu me sinto. Tá bom? E consciência. Consciência eu estou entendendo todos esses movimentos e eu estou um passo à frente porque eu estou consciente. Não estou sendo levado pelo que as pessoas fazem, pelo que as pessoas dizem, ou pelo movimento da sociedade, ou por pandemias, ou por crises. Não, eu estou atento, eu estou planejando, eu estou lidando com o meu tempo, eu estou cuidando da minha saúde, dos relacionamentos, da minha finança, e tudo isso faz com que eu seja consciente. Consciência é sinônimo de autoestima alta, tá bom? Então, vamos lá, resumão. Eu tenho alguns problemas de habilidade emocional, não sei lidar com isso. Acabei de descobrir que criança é ótimo vendedor, mas o medo de rejeição vai fazendo eu ficar com medo de vendas como adulto. Não sei como lidar com isso. Não tem problema, cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, cuida das suas finanças, cuida da gestão do tempo, cuida dos seus relacionamentos, cuida da sua expressão, estuda mais com o que você está trabalhando e estuda programação neurolinguística, estuda sobre vendas e vai criando uma consciência sobre tudo isso que você vai colocar a autoestima lá em cima e você vai suplantar o medo de rejeição. Você vai saber que, ainda que seja rejeitado, ainda que você tome um não, isso faz parte do processo. Tá? E você continua cada vez melhor. Mas quanto mais a autoestima sobe, menos não você vai tomando.
Tá bom? Esse é o recado para hoje. Eu sou o Ricardo Ricchini, treinador de vendedores, e tenho um segredo para contar para você. Aqui tem negócio.